como se libertar do papel de vítima e ativar a sua força interior. A dor de quem vive no papel de vítima é silenciosa e traiçoeira. Ela não chega gritando. Ela sussurra, todos os dias, que você não tem saída, que as coisas são como são, que o que aconteceu com você foi forte demais para ser superado. E com o tempo, essa dor vai virando identidade. Você não percebe, mas começa a se apresentar ao mundo através do que te feriu. Eu sou assim porque fui rejeitado, porque ninguém me amou, porque me traíram, porque me abandonaram. E quando isso se instala, você passa a olhar a vida pelo retrovisor. Tudo o que sente, escolhe e decide vem carregado de passado. E assim você vive, preso num ciclo onde a dor é antiga, mas o sofrimento é novo, atualizado todo dia, na forma como você repete aquela história para si mesmo. Como se aquilo fosse tudo o que você é. Mas escuta, você não é o que te aconteceu. Você é o que escolhe fazer com isso, a partir de agora. E sim, você pode mudar a história sem negar a dor. Ninguém tá dizendo pra você apagar o que viveu, fingir que nada te machucou. O que eu tô dizendo é, existe um momento, e talvez esse momento seja agora, em que você precisa parar de usar o que te feriu como desculpa pra continuar parado. Porque a verdade é que enquanto você continuar culpando o passado, as pessoas ou as circunstâncias, você tá entregando o seu poder. Tá dizendo sem perceber, eu não tenho controle nenhum sobre minha vida. E isso não é verdade. O que você tem é uma ferida aberta, pedindo para ser curada. E só você pode fazer isso. Ninguém vai te dar o que você mesmo não se dá. Nenhum salvador vai aparecer. Porque o que te salva é a decisão de parar de se trair e começar a se reconstruir. E talvez agora você esteja pensando, mas eu já tentei mudar e falhei. E eu te entendo. Porque crescer dói. É como sair de um quarto escuro onde você passou anos e encarar a luz do lado de fora. Assusta. Mas a dor da mudança nunca será maior do que a dor de se manter pequeno, de continuar carregando culpas que não são suas, de se apegar a histórias que já terminaram. A questão é, até quando você vai deixar que um trauma antigo decida o que você pode ou não viver hoje? Até quando vai esperar que alguém valide a sua dor, para então se permitir seguir em frente? Você não precisa de permissão. Precisa de coragem. A dor só vira força quando você para de fugir dela, quando olha de frente. Quando diz para si mesmo, eu não aguento mais viver no chão da minha própria história. É nesse ponto que algo dentro de você começa a mudar. Quando você troca a pergunta, por que isso aconteceu comigo? Por, o que eu vou fazer com isso agora? Você sai do papel de vítima e entra no papel de protagonista. Você para de viver em função do que perdeu e começa a construir a partir do que sobrou. E isso é mais do que suficiente. Porque se você ainda está aqui, é porque tem algo dentro de você que a dor não conseguiu destruir. Existe uma parte sua que continua viva, pulsando, resistindo. É com ela que você reconstrói tudo. Com ela que você ativa sua força interior. E não é força bruta, não. É força emocional. É resiliência. É a coragem de ser vulnerável, de se olhar no espelho e dizer, eu mereço mais. E nesse momento, algo se quebra. Ou melhor, algo se liberta. A voz da vítima começa a silenciar. E a sua voz verdadeira começa a surgir. Mais firme, mais segura, mais livre. E aí você percebe que não precisa mais implorar por aceitação. Que não precisa mais se encolher para caber em lugares onde nunca foi bem-vindo. Que não precisa mais se justificar por ser quem é. Você começa a se lembrar da sua essência, daquela parte sua que existia antes da dor, antes das feridas. Aquela parte pura, corajosa, cheia de sonhos. Ela não morreu, só estava adormecida. E agora, com cada passo que você dá para dentro de si mesmo, ela acorda. E quando você acorda, o mundo não tem outra escolha a não ser te acompanhar. E talvez agora você esteja se perguntando, mas por onde eu começo? Comece escolhendo a si mesmo. Isso já muda tudo. Porque quando você se escolhe, você para de mendigar amor. Você para de aceitar migalhas. Você para de se contentar com qualquer coisa só para não ficar sozinho. E isso incomoda. Muita gente vai te chamar de egoísta. Mas não é egoísmo. É autocompaixão. É entender que você não veio ao mundo para se sacrificar por ninguém. Que você não precisa adoecer para ser aceito.
que a sua existência é valiosa demais para ser vivida com medo. O seu coração merece paz, a sua alma merece leveza, e a sua história merece um novo começo, escrito por você. Se você chegou até aqui, isso já diz muito. Significa que tem algo dentro de você que quer romper, que quer florescer. E talvez você não saiba como... Mas a boa notícia é... Você não precisa saber. Você só precisa se mover. Um passo de cada vez. Um pensamento de cada vez. Uma escolha de cada vez. E quando perceber, já não será mais a mesma pessoa. Vai ser mais forte, mais inteira, mais sua. Porque o verdadeiro milagre não é algo que acontece fora. É algo que desperta dentro. E esse despertar começa agora. Se isso te tocou, compartilha. Alguém pode estar precisando exatamente dessa virada. E se você sente que essa é a hora de começar uma nova história, comenta aqui embaixo. Eu escolho me libertar. Esse pode ser o seu primeiro passo.